Hoje, vamos mergulhar fundo nos bastidores da diplomacia brasileira e desvendar a base intelectual por trás de um dos discursos mais impactantes dos últimos tempos: a fala do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Muitos esperavam os temas de sempre, como clima e economia, mas o que vimos foi algo muito mais profundo. A análise política indica que o discurso foi estrategicamente municiado por insights de uma fonte inesperada: um encontro prévio com Steven Levitsky, um dos autores do best-seller mundial Como as Democracias Morrem. Ao levar a teoria acadêmica para a tribuna global, Lula não apenas fez um pronunciamento. Ele emitiu um alerta fundamentado sobre os riscos reais que ameaçam a estabilidade institucional em todo o mundo. Ficou curioso? Então, fique com a gente para entender como um livro se tornou a arma secreta da diplomacia brasileira. A tese central do livro, Como as Democracias Morrem, escrito pelos cientistas políticos de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, é provocadora e assustadoramente atual. Eles argumentam que as democracias modernas raramente são derrubadas por golpes militares espetaculares como no passado. Em vez disso, elas morrem lentamente por uma erosão gradual, uma morte por 1000 cortes. Esse processo é conduzido por líderes democraticamente eleitos, que, uma vez no poder, começam a minar as instituições, a corroer as regras do jogo e a destruir a tolerância mútua, que é o alicerce de qualquer sistema democrático saudável. Eles testam os limites da Constituição, atacam a imprensa, deslegitimam opositores e gradualmente sufocam a liberdade. O encontro de Lula com Levitsky não foi apenas uma foto para as redes sociais. Foi uma imersão nesse arcabouço analítico, uma aula que deu ao presidente as ferramentas conceituais para diagnosticar e denunciar esses fenômenos, não apenas no Brasil, mas em escala global. E essa conexão direta entre a teoria do livro e a prática diplomática ficou evidente no discurso na ONU. Os dados e a estrutura conceitual absorvidos no encontro com o autor se manifestaram de forma clara e direta na fala de Lula. Em vez de se ater a críticas genéricas ou vagas, o presidente usou a mais alta tribuna do mundo para condenar exatamente o que os autores chamam de ataque por dentro. Vamos analisar os pontos-chave. Primeiro, o questionamento eleitoral. Lula criticou a recusa de líderes em aceitar resultados de eleições, uma atitude que destrói a confiança no processo democrático e viola o princípio da tolerância mútua, o pilar fundamental da coexistência política. Em segundo lugar, ele abordou o uso de táticas extremas, o que Levitsky e Ziblatt chamam de constitutional hardball, ou seja, a exploração agressiva de brechas legais para minar adversários e enfraquecer instituições independentes como o judiciário. E, por fim, o presidente alertou sobre o perigo da polarização destrutiva, aquele nível de antagonismo que destrói as guardrails, ou seja, os guarda-corpos institucionais e as normas não escritas que protegem a democracia de seus próprios excessos. Ao articular seu discurso dessa forma, Lula transcendeu a política doméstica. Ele não estava apenas falando sobre o Brasil. Ele estava se posicionando como um defensor global da democracia, utilizando uma linguagem acadêmica e universalmente reconhecida para descrever uma ameaça que hoje é global. Essa abordagem conferiu à fala de Lula um peso intelectual e uma credibilidade diplomática muito maiores. Não era apenas a opinião de um líder político. Era uma análise fundamentada em uma das obras de ciência política mais respeitadas da atualidade. A mensagem foi inequívoca. As ameaças à democracia não são meramente ideológicas ou fruto do acaso. Elas são táticas, são estratégias documentadas, estudadas e que podem ser identificadas em diferentes países. O discurso se transformou, portanto, em um alerta para todas as nações que hoje enfrentam a ascensão de populismos radicais e líderes com tendências autoritárias. Foi um chamado à vigilância constante.
Ao invés de um discurso protocolar, Lula ofereceu ao mundo um diagnóstico, uma lente através da qual outros líderes e cidadãos podem analisar suas próprias realidades políticas. Ele usou o palco da ONU para dizer: o que está acontecendo aqui e ali não é normal, tem nome, tem método e precisamos combatê-lo juntos. Essa foi a grande força da sua intervenção. Portanto, o encontro com o autor de Como as Democracias Morrem não foi um mero detalhe, mas uma jogada estratégica que forneceu à diplomacia brasileira uma fundação teórica robusta e contemporânea. Lula não se limitou a defender a democracia em termos abstratos. Ele a defendeu armado com a melhor e mais recente análise acadêmica sobre os perigos que as repúblicas enfrentam no século XXI. Ele transformou a tribuna da ONU em uma sala de aula global, um palco para a defesa articulada e inteligente da democracia. Essa fusão entre academia e política elevou o nível do debate e reposicionou o Brasil como um ator relevante na discussão sobre o futuro dos regimes democráticos no mundo. Foi um lembrete poderoso de que, para defender a democracia, precisamos, antes de mais nada, entender exatamente como ela pode morrer. E assim concluímos nossa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado de entender a estratégia por trás desse importante momento da diplomacia. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.